Os games de terror nunca saíram da moda, não é mesmo? E todos os anos, vários jogos de terror são lançados, fazendo milhares de pessoas borrar nas calças com esses games tenebrosos. Esse vídeo é para você, aquela pessoa corajosa que sempre topa um desafio obscuro. Reunir os jogos mais assustadores. Anota aí quais você já jogou, quero ver se você é brabo mesmo. E lembrando que só os bravos e corajosos já deixaram um like aqui nesse vídeo. Os medrosos também, inclusive eu. Silent Hill 2 é um jogo de terror psicológico lançado em 2001 pela Konami para PlayStation 2, Xbox e PC. Essa história macabra segue James Sunderland, um homem que recebe uma carta de sua falecida esposa pedindo para ele encontrá-la em Silent Hill, uma cidade misteriosa envolta em névoa. Ao chegar em Silent Hill, James descobre que a cidade está repleta de monstros horríveis e que sua esposa pode estar viva, mas presa em um mundo sobrenatural. O jogo explora temas profundos como culpa, luto e arrependimento, e apresenta vários finais diferentes, dependendo das escolhas do jogador e de como ele interage com os personagens. Vale a pena passar por essa experiência. Esse jogo já ganhou vários prêmios por ser tão rico. O jogo foi desenvolvido pelo diretor de criação Masashi Tsuboyama e pelo produtor Akihiko Okamura, com a equipe tentando criar uma história e atmosfera mais sombria do que o jogo original de Silent Hill. O designer de som Akira Yamaoka compôs a trilha sonora, que apresenta uma mistura de música ambiente, industrial e rock. A trilha sonora do jogo é considerada um clássico do gênero de jogos de terror e é super importante para criar tensão em quem está jogando. O personagem principal, James Sunderland, foi dublado por Guy Searle, um americano que morava no Japão na época em que acabou sendo escolhido por acaso para o papel depois que a equipe de desenvolvimento gostou de sua voz. Silent Hill 2 foi um sucesso de crítica e é frequentemente considerado um dos melhores jogos de terror já feito. Ele também foi adaptado para o cinema em 2006. Embora o filme seja considerado uma adaptação muito livre e que já recebeu críticas mistas, então quero saber de você, se você já jogou esse clássico. Comenta aí que eu quero saber. Outlast é um jogo de terror de sobrevivência em primeira pessoa lançado em 2013 pela Red Barrels. Esse game repercutiu e ganhou muitos acessos aqui no YouTube. Em sua época, ele tornou o gênero de terror sobrevivência ainda mais popular. A história segue o jornalista independente Miles Upsur, que recebe uma dica sobre experimentos secretos realizados em um hospício bem distante. Ao chegar na instalação, Miles descobre que ela é habitada por seres grotescos e violentos, e deve lutar para sobreviver enquanto investiga a verdade por trás dos experimentos. O jogo é conhecido por seu gameplay imersivo, uso criativo da câmera de vídeo do personagem e ambiente opressivo e assustador. Aquela câmera com visão noturna deixa a experiência ainda mais assustadora e bizarra. O jogo foi inspirado em parte por eventos reais, como os experimentos desumanos realizados pelo governo dos Estados Unidos na década de 40 no Alabama, e o tratamento desumano de pacientes em instituições psiquiátricas no passado. A Red Barrels foi fundada por ex-funcionários da Ubisoft que trabalharam em franquias como Assassin's Creed e Príncipe da Pérsia. Outlast foi o primeiro jogo produzido pela empresa e foi desenvolvido por uma equipe de apenas 11 pessoas. A trilha sonora do jogo foi composta por Samuel Laflamme e consiste em grande parte de música ambiente, sons assustadores e efeitos sonoros tensos. A trilha sonora foi bem recebida pelos críticos e ajudou a estabelecer a atmosfera assustadora do jogo. Outlast foi um sucesso comercial e de crítica, levando a Red Barrels a produzir uma sequência, Outlast 2, lançado em 2017, e um spin-off, The Outlast Trials, em que pode ser jogado com amigos. Esse jogo estava previsto para ser lançado em 2022, mas não saiu ainda. Outlast também inspirou vários outros jogos de terror de sobrevivência com sua abordagem imersiva e terrivelmente assustadora. Amnésia: The Dark Descent é um jogo de terror de sobrevivência em primeira pessoa lançado em 2010 pela Frictional Games. A história segue Daniel, um homem que acorda em um castelo sombrio
e misterioso, sem memória de como chegou lá. Conforme ele explora o castelo, ele descobre que deve evitar criaturas horríveis enquanto tenta descobrir a verdade sobre seu passado. E essa sacada é boa demais. Como Daniel não se lembra de nada, nós vamos descobrindo junto com ele e abordando todo esse mistério juntos. O jogo é conhecido por seu uso efetivo de mecânicas de medo, como a sanidade do personagem e o uso de escuridão e som para criar uma atmosfera assustadora. O jogo foi inspirado em parte por livros de horror e mistério como Lovecraft e Edgar Allan Poe. A equipe de desenvolvimento queria criar um jogo de terror que se concentrasse na atmosfera e no suspense em vez de depender de jump scares. O jogo foi um sucesso surpreendente, vendendo mais de milhões de cópias em seus primeiros anos e ajudando a popularizar o gênero de jogos de terror de sobrevivência em primeira pessoa. O jogo foi desenvolvido usando a HPL Engine, uma engine criada pela Frictional Games especificamente para jogos de terror. A engine foi posteriormente usada para desenvolver outros jogos populares de terror, como Soma e Amnesia Rebirth. Acabamos de falar do jogo chamado Amnésia, não é mesmo? Então, olha, eu tenho o dever de te lembrar de deixar o seu like e comentar nesse vídeo também, tá bom? Por favor. The Evil Within é um jogo de terror que botou medo em muita gente. Os vídeos de terror do Alan Zoka eram muito divertidos e ajudou muito na popularidade desse game. The Evil Within foi lançado em 2014 pela Tango Gameworks e dirigido pelo criador da série Resident Evil, Shinji Mikami. A história segue o detetive Sebastian Castellanos, que é puxado para dentro de um mundo distorcido e perigoso, criado por uma força misteriosa. E ele deve lutar para sobreviver enquanto investiga os horrores que o cercam. O jogo é conhecido por seu gameplay desafiador e assustador, uso criativo da mecânica de quebra-cabeças e ambiente grotesco e sangrento. Quem tem estômago fraco não vai aguentar esse jogo, incrivelmente assustador. O jogo foi inspirado em parte por filmes de terror, como O Iluminado e A Hora do Pesadelo, bem como por jogos de terror clássicos, como Resident Evil. A equipe de desenvolvimento queria criar um jogo que combinasse a jogabilidade clássica de sobrevivência com o horror psicológico moderno. O jogo foi desenvolvido usando o motor de jogo ID Tech 5, o mesmo motor usado em jogos como Rage e Wolfenstein: The New Order. A equipe de desenvolvimento modificou o motor para suportar a jogabilidade de terror e a atmosfera assustadora do jogo. Então, pode botar fé que o jogo é bem realista graficamente e envelheceu muito bem com o tempo. The Evil Within foi bem recebido pelos críticos com elogios à sua jogabilidade, história intrigante e atmosfera assustadora. O jogo também levou a uma sequência, The Evil Within 2, que foi lançado em 2017. O jogo apresenta vários easter eggs e referências a outros jogos e filmes de terror. Por exemplo, um dos chefes do jogo é chamado de Sadist, em homenagem ao personagem principal do filme de terror de 1980, Maniac. O jogo também apresenta uma coleção de cartões colecionáveis, cada um com uma ilustração de um personagem icônico do terror, como Jason Voorhees e Leatherface. E isso deixa o jogo mais rico e estiloso. Alien Isolation é um jogo de terror de sobrevivência lançado em 2014 pela Creative Assembly e publicado pela SEGA. O jogo é ambientado 15 anos após os eventos do filme Alien, de 1979, e segue a filha da protagonista, Ellen Ripley, Amanda, que investiga o desaparecimento de sua mãe e acaba presa em uma estação espacial com um único e perigoso alien à solta. O jogo foi desenvolvido pela Creative Assembly, mais conhecida por sua série Total War de jogos de estratégia. O desenvolvimento de um jogo de terror foi uma mudança de direção radical para o estúdio, que trabalhou em estreita colaboração com a Century Fox para criar um jogo fiel ao espírito do filme original. E de fato, fizeram um ótimo trabalho com esse game. O jogo apresenta um único alien controlado por uma IA que aprende com as suas ações de jogador. Isso significa que cada encontro com o alien é imprevisível e pode resultar em morte súbita, se o jogador não tomar as precauções adequadas. A IA foi projetada pelo veterano programador de jogos da IA, Cliff Gratton, que trabalhou em jogos como Black White e Fable. O jogo apresenta a voz de Sigourney Weaver como Ellen Ripley em um conteúdo de DLC exclusivo. Weaver expressou interesse em reprisar seu papel no jogo, e a equipe de desenvolvimento aproveitou a oportunidade para criar um capítulo extra que se passa após os eventos do filme original. O jogo foi bem recebido pelos críticos e é muito respeitado. Ele está baratinho nas plataformas de games, inclusive eu tenho esse game e ganhei de graça nas promoções semanais da loja da Epic Games. Se você não está pegando seus jogos de graça lá na Epic Games, tá dando mole.
E essa foi a lista dos games de terror para borrar nas calças. Se você já jogou algum desses títulos que eu citei, comenta aqui embaixo, fala se você concorda com o que eu disse. Se você tem alguma outra sugestão de jogo de terror também, por favor, deixe seu comentário. E também, não esqueça, já deixa seu like aqui também nesse vídeo, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, beleza? Um grande beijo para você, muito obrigado.